Ah, boa, boa noite a todos. Vamos então começar a nossa atividade síncrona de hoje. Eu selecionei, na falta de sugestões da parte de vocês, 3 exercícios referentes às listas que já foram passadas. Eu vou resolvê-los aqui. Logo mais, assim que eu tiver, assim que o Google me enviar o arquivo referente a esse vídeo, eu postarei no meu canal e colocarei o link no Moodle, no tópico de atividades síncronas. Também colocarei no Moodle as páginas de cálculos que eu fizer aqui, digitalizadas. E lembrando que na próxima semana será a nossa segunda avaliação e também teremos uma outra atividade síncrona antes. Bom, começando, se vocês quiserem acompanhar, o primeiro exercício que eu selecionei foi o 3.24. Vocês podem acompanhar, quem tiver o livro, está na página 103, mas vocês também podem acompanhar pelas páginas de enunciados que eu sempre coloco no Moodle para que vocês tenham acesso aos exercícios da edição correta. Então, vamos, em primeiro lugar, ler o enunciado. É um exercício que trata de vertigem. Diz aqui: nosso equilíbrio é mantido, pelo menos em parte, pelo fluido endolinfa no ouvido interno. Giros deslocam este fluido, causando vertigem. Suponha que um patinador esteja girando muito rapidamente, a 3 rotações por segundo. Notem aqui que nós temos o primeiro dado do nosso exercício. Em torno de um eixo vertical ao centro de sua cabeça. Sabemos, então, que é um exercício de movimento circular. Aí ele fala: considere que o ouvido interno esteja a aproximadamente 7 centímetros do eixo de giro. A distância varia de uma pessoa para outra. Qual é a aceleração radial em metros por segundo ao quadrado e em G, ou seja, a aceleração da gravidade, do fluido endolinfa? Boa tarde, Tatiele. Boa tarde, Maria Luísa. Eu comecei a nossa atividade, dei assim os 10 minutos, e eu estou falando, vou resolver aqui o exercício primeiro, o exercício 3.24 do Sears e Zemansky. Vocês podem acompanhar pelo livro, quem vocês tiver, pela página 103, ou pelas páginas enunciados que eu sempre coloco no Moodle. Então, eu acabei de fazer a leitura do enunciado. Vamos, então, partir para a resolução. Então, nós temos o exercício 3.24. Trata-se de um exercício de movimento circular, fala da vertigem em patinadores, e ele nos fornece como dados ele fala aqui que o patinador está girando muito rapidamente a 3 rotações por segundo. Quando eu falo em rotações por segundo, é importante isso. Eu estou falando em hertz. Então, esta frequência que ele dá é a frequência Mi. Temos aqui, então, que é igual a 3 hertz, ou rotações por segundo, que lembrando que uma rotação corresponde à rotação. Você está completando a circunferência completa
Então, nós temos 2 vezes π, vezes o raio dessa circunferência, que é o nosso radiano. E ele nos fornece como raio para esse movimento de rotação 7 centímetros. E aqui eu já vou fazer a conversão para o MKS. Eu vou colocar em metros, que corresponde então a 0,07 metros. E ele nos pede para obter a aceleração radial, ou seja, a componente centrípeta ou centrífuga, dependendo do referencial no qual você está analisando o movimento, em metros por segundo e em múltiplos da aceleração da gravidade, chamamos comumente de G, e eu vou considerar aqui como sendo 10 metros por segundo a menos 2. Eu não me preocupo muito com esta, se é 9,8, se é 9,81 ou se é 10. Eu coloco 10 aqui para simplificar. Se o exercício tivesse resposta, eu poderia conferir, e se a resposta estivesse com uma precisão maior, bastava simplesmente substituir o valor aqui e fazer a conta novamente. Bom, se ele quer a aceleração radial, ele está querendo, como eu já falei, a aceleração centrípeta. Sabemos que corresponde a V ao quadrado sobre R. Porém, nós sabemos que V corresponde, por definição, a ômega R. E ômega é 2π ni. Temos, então, multiplicando o raio. Logo, substituindo V na nossa expressão para a aceleração centrípeta, nós ficaremos com ACP igual a V ao quadrado, ou seja, 2π ni R ao quadrado sobre R, que nos fornecerá 4π ao quadrado, mi ao quadrado, R ao quadrado, sobre R, que é 4π ao quadrado, mi ao quadrado, e eu posso cancelar este R no denominador com esse expoente no numerador, ficando simplesmente com R. Boa tarde, Beatriz. Vamos, então, substituir os dados numéricos. Temos, então, que a aceleração centrípeta corresponde a 4π ao quadrado, que multiplica o mi ao quadrado, que são os 3 Hz, ou seja, 3 ao quadrado, vezes o raio de rotação, que é o 0,07 metros. E isto nos fornecerá, eu já fiz essa conta, 2,52 π ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Quando você tem um resultado, uma dada expressão, que envolve algum número transcendental, seja ele π, seja ele e, por um exemplo, é conveniente você deixar a sua resposta
expressa também em termos desse número. Porque esse resultado aqui, essa multiplicação aqui, é exata. Eu tenho aqui as duas casas decimais envolvidas. E daí a pessoa que vai lidar com esse resultado para alguma aplicação pode fazer o produto pelo π ao quadrado e escolher a precisão adequada para aquela aplicação. Mas, fazendo também o produto, nós ficamos com 24,87 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Ele pede também essa aceleração em termos de múltiplos de g, da aceleração da gravidade. Para isso, basta nós dividirmos por 10. Então, nós ficamos com a CP igual a aproximadamente 2,5 G. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Este exercício é bem simples. Eu escolhi mais para explorar, né, as sutilezas envolvidas nos conceitos de frequência e também porque, em geral, o movimento circular acaba causando muitas dúvidas nos alunos. Eles me confessam isso, então eu decidi fazer um bem básico. Bom, vou colocar esta folha depois no Moodle. E prosseguindo, eu vou fazer agora um exercício do capítulo 4. Trata-se do exercício 4.40. Deixe-me verificar aqui no livro. Vocês podem acompanhar, quem tem o livro. Esse exercício se encontra na página 140. Ou vocês também podem acompanhar pelas folhas e enunciados que eu sempre coloco no Moodle. Bom, primeiro passo. Vamos aqui, eu posso até colocar para vocês verem o enunciado. Vamos ler o enunciado. Temos que 2 blocos conectados por uma corda leve horizontal, eu vou partir do pressuposto que essa corda é ideal, estão em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco A tem massa 15 kg. E o bloco B, que é esse menor, tem uma dada massa M, que ele não diz quanto que é. Então, uma força horizontal constante de 60 newtons é aplicada no bloco A. Vemos aqui que é uma força horizontal que está orientada para a direita. Nos primeiros 5 segundos depois que a força é aplicada, o bloco A se move 18 metros para a direita. Ou seja, no sentido da força, naturalmente. Estamos sem atrito, estamos sem nenhuma outra força atuando sobre esse sistema. Aí, item A. Enquanto os blocos estão se movendo, qual é a tensão T na corda que conecta os 2 blocos? E B. Qual é a massa do bloco B? Esse exercício é muito interessante, porque quando eu estava fazendo hoje à tarde, vocês verão, vou reproduzir os passos aqui, e eu comecei a exemplificar e acabei fazendo algumas considerações desnecessárias para o problema. Mas é importante que vocês vejam que isso pode acontecer. Às vezes nós fazemos uma análise tão completa do nosso sistema, da nossa situação física, que acabamos colocando algo a mais. O que de nenhuma forma é indesejável. Você acaba aprendendo. Estamos aqui exatamente com este objetivo. Então, temos ausência de atrito. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, podem ligar o microfone e interromper, podem colocar no chat, eu estou com a tela no meu notebook aberta, estou acompanhando aqui do lado. Nós temos a nossa situação física,
dos dois blocos na superfície horizontal. Temos o bloco maior, que é o A, uma massa que eu vou chamar aqui de MA, e o bloco menor com uma massa que eu vou chamar de M minúsculo. Este é o nosso bloco B, e ambos estão unidos por um fio. Eu vou supor que este é um fio ideal. Ou seja, ele não possui massa e mantém o seu comprimento inalterado. Ele está sempre esticado. E temos a força horizontal constante F. O exercício nos diz que F é constante por 5 segundos. Ele também nos diz, o que é importante, o sistema estava inicialmente em repouso. E durante esses 5 segundos, o sistema se desloca por uma distância que eu chamarei de D minúsculo. E claro, ele fornece os dados numéricos, que eu não vou me preocupar por enquanto. Então, vamos, antes de partir para os itens do problema, eu vou fazer uma análise geral da física aqui envolvida. Nós temos que, aplicando a segunda lei de Newton, nós estamos lidando com um fio ideal. E também com a ausência de atrito. Isto significa que esta força F é aplicada sobre o sistema completo. Ou seja, os dois blocos estão se movendo solidariamente. Eu considero isso como se fosse um corpo apenas. Bom, podemos aqui calcular a aceleração do sistema, então. Nós temos que, pela segunda lei de Newton, força é igual à derivada temporal do momento linear, que no caso de massa constante se reduz ao produto de massa vezes de massa por aceleração. No caso, a massa do sistema é a massa dos dois blocos, MA mais M. Então, multiplicando a aceleração, daqui tiramos que a aceleração será dada pela força horizontal aplicada sobre a soma das massas. Esta é a aceleração de ambos os corpos. Eles estão se movendo solidariamente. Vamos, então, fazer uma análise de cada corpo em separado. Vamos fazer, para praticar, diagramas de corpo livre. Temos para o corpo A
Eu vou representar aqui este corpo. Nós temos, na horizontal, a força F, que está sendo aplicada externamente, e temos a tensão do fio na direção contrária. Claro que eu tenho também a força-peso, que é, neste caso, equilibrada perfeitamente pela força normal da superfície. Se nós escrevermos a segunda lei de Newton, teremos então a resultante das forças F menos T, como sendo igual a MA, que multiplica a nossa aceleração. Daqui, nós podemos escrever, já temos a aceleração, que isso é igual a M A sobre MA mais M, multiplicando F. Vamos agora ao corpo B. Neste caso, atuando sobre ele, na horizontal, temos apenas a tensão do fio. Esse corpo também possui uma força-peso, atuando sobre ele, que é perfeitamente equilibrada pela reação normal da superfície. Assim, segundo a lei de Newton, resultante das forças, tensão é igual ao produto da massa do corpo, m minúsculo, por sua aceleração. Ou seja, substituindo a fórmula já encontrada para a aceleração, ficamos com m minúsculo sobre ma mais m, multiplicando F. Notem que, se nós somarmos estas duas equações, vou assinalar aqui as igualdades que nos interessam. De um lado, nós teremos F menos T mais T, que fornecerá F. Do outro lado, nós teremos MA vezes F sobre MA mais M minúsculo mais M minúsculo vezes F sobre MA mais M minúsculo. Os termos possuem o mesmo denominador, basta somar os numeradores, que vai dar MA mais M, que divide com o denominador, se cancela, ficamos com F também desse lado. Ou seja, as equações estão consistentes com aquilo que nós já determinamos. Agora vamos aos parâmetros que o exercício efetivamente pede. Vamos supor, nós sabemos que o sistema estava inicialmente em repouso. Assim, nós teremos, analisando o movimento do sistema, temos um movimento uniformemente acelerado, a força atuante sobre o sistema é constante, então temos algo do tipo S igual a S0 mais V0 T mais A T ao quadrado sobre 2. O S0 eu vou considerar como sendo zero, posição inicial do movimento. O V0 é nulo também, porque o sistema estava em repouso. Ficamos, então, com a aceleração, que nós já temos, o T ao quadrado, tempo de movimento, que nós também já temos, que corresponde a 5 segundos. E o S é a distância D que esse sistema percorre. Vamos substituir esses parâmetros. D será igual a aceleração, que multiplica T ao quadrado, sobre 2. Logo, a aceleração, isolando,
será dada por 2D sobre T ao quadrado. Nós temos aqui, agora, o suficiente para obter aquilo que o enunciado nos pergunta. Tanto a aceleração, tanto a massa de B, quanto a tensão no fio. Deixa eu me organizar aqui. Ora, nós sabemos que a aceleração corresponde a F sobre a soma das massas. Então, reproduzindo, A é igual a F sobre MA mais M minúsculo, que, por sua vez, também é igual a 2D sobre T ao quadrado. Vamos isolar, então, a massa de B, o M minúsculo. Nós temos aqui que produto cruzado MA mais M será igual a FT ao quadrado sobre 2D. Logo, a massa do bloco menor que nós estamos procurando será dada por Ft ao quadrado sobre 2D menos MA. E também podemos obter a tensão no fio, simplesmente lembrando da expressão que nós obtivemos analisando o bloco B. Temos aqui que T corresponde a M sobre a soma das massas, multiplicando a força. Nós já obtivemos quanto que vale o eminho. Deixa-me ver, parece que eu... Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Ah, é isso mesmo. Nós teremos, então, que isto corresponde a F... Ah, me desculpem. Eu estou usando aqui uma expressão que dá certo também, mas vai ficar mais complicada. Eu me atrapalhei um pouco. Que tudo que nós precisamos é dessa expressão anterior aqui. Sem substituir o MA mais M. Vou simplesmente supor T igual a M vezes A. Sendo que nós temos tanto M, que eu determinei aqui, quanto A, que eu determinei aqui. Então, nós ficaremos com M, ou seja, Ft ao quadrado sobre 2D menos MA, enquadrar melhor, multiplicando a aceleração, que é 2D sobre T ao quadrado, que nos fornecerá, então, aqui vemos que nós temos
ft ao quadrado sobre 2d. Multiplicando 2d sobre t ao quadrado, sobra apenas o f. E temos o MA multiplicando esse termo aqui fora. Então, menos 2 MA d sobre t ao quadrado. Vamos agora substituir os dados numéricos. Temos aqui no item A. Ele nos pede para obter a tensão, sendo que o enunciado nos fornece que a força vale 60 newtons, a distância horizontal percorrida pelo sistema é 18 metros, a massa do bloco A corresponde a 15 quilogramas, e o tempo que esse movimento dura é 5 segundos. Teremos, então, que a tensão corresponde a 60 menos 2, que multiplica MA, 15, que multiplica a distância, que é 18, sobre o tempo ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado. Eu já fiz essa conta, ficaremos com 60 menos 21,6, nos fornecendo, então, uma tensão de 38,4 newtons. Vocês podem conferir depois essas contas, verem se eu não errei em nada, mas eu acho que está correto. E no item B, nós temos de obter a massa do bloco menor, que nós temos aqui. M minúsculo será igual a força 60 vezes t ao quadrado, que é 5, sobre 2 vezes d, que é 18, menos a massa do bloco maior, que é 15 quilogramas. Mais uma vez, eu já fiz essa conta também. Teremos 41,7 menos 15, que nos fornecerá, então, uma massa de 26,7 quilogramas. Vocês têm alguma dúvida com relação ao que eu fiz aqui? Eu, infelizmente, acabei me atrapalhando quando escolhi a expressão. Se vocês não tiverem uma dúvida com relação a esse exercício, partirei para o próximo e último que eu selecionei aqui, que também fala de movimento circular. Neste exemplo que eu fiz agora, o importante é você saber como representar as forças no problema. É você saber como fazer um diagrama de corpo livre. Isola o corpo em questão e aplica e representa sobre ele somente as forças que atuam sobre ele. Quando eu estou falando do corpo A, eu não estou me importando com o que acontece no corpo B. E a mesma coisa. Quando eu analiso o corpo B, eu não me importo com o que acontece em A. Eu me importo apenas com as forças atuantes sobre ele. E utilizo todo o conhecimento que nós temos de dinâmica, de segunda lei de Newton, de leis de Newton e de cinemática. O último exercício que eu selecionei para discutirmos, como falei, muitos alunos têm dúvidas sobre movimento circular. Então, eu peguei alguns exercícios bem simples em movimento circular. O próximo exercício é o 5.48.
vocês podem acompanhar pelo livro, pela página de enunciados. Pelo livro, ele está na página 161, e ele nos diz que uma curva plana, ou seja, ela não é compensada com uma inclinação lateral. Nós analisamos isso, eu fiz várias videoaulas falando sobre curvas inclinadas lateralmente. Então, essa curva plana de uma rodovia possui um raio igual a 170 metros. E um carro contorna a curva com uma velocidade de 25 metros por segundo. Vejam que ele está nos dando alguns dados. Aí, item A. Qual o coeficiente de atrito mínimo capaz de impedir o deslizamento do carro? E item B. Suponha que a pista esteja coberta de gelo e o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento seja apenas 1/3 do que foi obtido em A. Qual deve ser a velocidade máxima do carro, de modo que possa fazer a curva com segurança? Perfeito. Vamos então, esse aqui é o exercício. 5.48. Nós estamos lidando aqui com uma curva horizontal. Plana, ou seja, tenta representar aqui, grosseiramente, nós temos o nosso veículo, ele está se movendo com uma velocidade V, eu chamarei de V, ele possui, eventualmente, uma massa M, e esta curva plana possui um raio que eu chamarei de R. Se nós analisarmos essa figura de frente, nós temos aqui a superfície da curva, a nossa superfície horizontal, temos o nosso veículo, com seus pneus tocando o solo, temos uma aceleração da gravidade, sempre vertical, que chamam de G. A única força horizontal atuante sobre esse veículo é a força de atrito. O veículo, como nós sabemos, intuitivamente, ele tende a se deslocar para fora da curva. Ele não faz isso porque nós temos a força de atrito. Eu chamarei de FAT. E este veículo, na vertical, possui sua força peso, que é perfeitamente equilibrada pela força normal da pista sobre o veículo. Eu estou chamando de N. Aí nós podemos partir, então, para o que o enunciado nos pede. Primeiro, A. Precisamos do coeficiente mínimo de atrito para que o carro não deslize. Notem que, se o carro não desliza, nós estamos, então, lidando com o atrito estático. Bom, vamos analisar as forças. Pela segunda lei de Newton, nós temos que a força de atrito
é a única força que está atuando na horizontal, será igual a massa do veículo vezes a sua aceleração, que, neste caso, nós consideraremos como a aceleração centrípeta. Ou seja, a força de atrito será igual a m vezes a velocidade ao quadrado do carro, dividida pelo raio desta curva. Porém, nós sabemos que, pelo equilíbrio de forças na vertical, a normal é igual ao peso, que é igual à massa do veículo vezes a aceleração da gravidade. E temos também que a força de atrito, por esse nosso modelo simplificado, é proporcional à normal. Ou seja, temos como nosso coeficiente de proporcionalidade coeficiente de atrito estático. Daqui, nós tiramos que a força de atrito é igual a μe, que multiplica m, que multiplica g. Notem que agora nós temos duas expressões para a força de atrito. Então, podemos igualar essas duas expressões. M, v ao quadrado, sobre r, será igual a μe, que multiplica m, que multiplica g. Eu posso cancelar o m de ambos os lados da igualdade. Então, daqui, eu posso isolar o μe. μe será igual, então, a v ao quadrado sobre gr. Vamos ao item B. Ele nos diz que vamos lá. Suponha que a pista esteja coberta de gelo e o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento seja de apenas 1/3 do que foi obtido em A. Ou seja, agora nós teremos um μe' igual a μe, que nós encontramos aqui, sobre 3. Qual deve ser a velocidade máxima do carro de modo que possa fazer a curva em segurança? Então, nós vamos utilizar esta mesma expressão simplesmente substituindo μe pelo novo coeficiente μe' e a velocidade pela nova velocidade que nós queremos obter. Afinal de contas, o raio é o mesmo. Então, nós teremos aqui que μe' será igual a v' ao quadrado sobre gr. Mas nós sabemos que este μe' corresponde a μe, que nós calculamos, sobre 3. Ou seja, nós teremos aqui que v' ao quadrado sobre gr será igual a v ao quadrado sobre 3gr. Eu posso cancelar esse produto gr em ambos os denominadores. Fico, então, com v' ao quadrado igual a v ao quadrado sobre 3, de onde tiramos que a nova velocidade será igual a v sobre raiz de 3. A física se encerrou aqui. Vamos agora fazer a substituição dos números. Nós temos que o problema nos deu
que o raio da curva corresponde a 170 metros e a velocidade do veículo é 25 metros por segundo. Vamos substituir aqui, para o item A, nós temos que μe será igual a v ao quadrado, ou seja, 25 ao quadrado, sobre o g eu sempre considero como sendo 10, o raio ele nos fornece como sendo 170. Se vocês fizerem essa conta, vocês chegarão a um coeficiente de atrito estático igual a 0,89. Lembrem-se, coeficiente de atrito é adimensional. E aqui, nós teremos que o V' será igual ao V, ou seja, 25, sobre a raiz de 3. Então, a nova velocidade do veículo será 14 metros por segundo. A pista, com a redução do coeficiente de atrito, se tornou mais perigosa. Então, ele deve dirigir com uma velocidade menor. Isso é o que eu tinha preparado para falar hoje. Agora, passo para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, nós podemos encerrar agora. Ah, perfeito, Beatriz. A ideia é essa mesmo. Eu tento ser o mais claro possível. Vocês tiveram dificuldade nessas listas? Estão conseguindo acompanhar as videoaulas? Estão conseguindo entender a disciplina? Perfeito, Beatriz. Perfeito. Perfeito, Maria Luísa. Ótimo. Só falta a Tatiele, então, responder. Se está conseguindo ou não. Ah, perfeito, Tatiele. Ótimo. Lembre-se, vocês são futuras professoras de matemática. Física é matemática aplicada. Então, vocês têm de saber isso aqui até para poder contextualizar quando forem ministrar, lecionar essa disciplina. E logo mais colocarei o vídeo no meu Moodle, colocarei essas folhas também. Vocês já viram que eu já coloquei mais uma lista de exercícios referente a essa semana. Toda semana nós temos listas e na próxima semana teremos a nossa segunda avaliação. Se está perfeito, Beatriz. Então, eu me despeço por aqui. Tenham uma... Perfeito, Tatiele. Perfeito, Maria Luísa. Cuidem-se. Estamos numa pandemia. Cuidem de seus familiares. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana.